O vídeo de hoje será sobre o quebrar do Sansara. O que seria esse tal? É que, tipo, para alguns vai falar, você está misturando várias coisas. Não, não estou misturando. Uma coisa tem a ver com a outra, se você for reparar. Então não me leve a mal se eu chamo, às vezes, uma mesma coisa por nomes diferentes, entendeu? Que nem no caso, me refiro à Matrix, o sistema que a gente vive, a roda do Sansara, o ciclo que precisa ser quebrado. O que eu vejo que seja o tal Sansara, né? Que é esse ciclo. O Sansara, o que muito se prega sobre o Sansara é que, tipo, a gente tem que superar o Sansara para não voltar mais para cá. Enfim, ver o Sansara como uma prisão que aprisiona a pessoa aqui. O que eu vejo do Sansara é o seguinte: é como se ele fosse um círculo, um disco que fica rodando. É como se fosse um disco que está em movimento, né, rodando. Só que aí que tá. O padrão que esse disco está rodando. O problema em si não é o disco, não é a rodagem desse disco, mas é o padrão que esse disco está sendo rodado, porque toda vez que se roda num certo padrão, ele vai ficar repetindo aquilo incessantemente de geração em geração. Aí se explica por que que desde tempos primórdios passou-se tanto tempo, séculos, milênios, a violência ainda continua no mundo. É esse disco rodando, entendeu? Aí você vê que não importa o quanto mais o ser humano evolua tecnologicamente falando, avance em certas áreas, a violência sempre vai continuar no mundo. Por quê? Por causa desse disco, desse padrão que está sendo rodado toda hora, para manter as pessoas sempre nessa repetição de padrões, entendeu? Então, esse é um dos motivos pelo qual a fé bestiana também não acredita em reencarnação, porque não tem essa do mesmo espírito que já viveu voltar de novo à vida. O que existe é o seguinte: outro espírito novo fazendo a mesma coisa que o outro anterior fazia. E isso não quer dizer que o anterior voltou nesse, quer dizer que uma outra pessoa está repetindo os mesmos padrões que uma pessoa anterior fazia. E nesse repetir dá a impressão que a pessoa retornou. Não é que ela retornou, ela está continuando os mesmos hábitos. Então é hábito que vai passando de pai para filho e o filho quando se vê está fazendo a mesma coisa que o pai fazia. E não é que o pai voltou no filho, é que o filho está repetindo os mesmos padrões do pai. Por isso dá essa impressão de que o pai voltou no filho, entendeu? Não é que a pessoa de fato voltou, literalmente falando, mas é que o filho acaba replicando os mesmos padrões que o pai anteriormente fazia, e dá a impressão que é a mesma pessoa. Entendeu? Então é essa que é a ilusão de achar que é a mesma pessoa de volta. Não é, é a pessoa fazendo as mesmas coisas que a outra pessoa fazia. Entendeu? Então é exatamente por isso. Esse rodar do disco é justamente o que? É um padrão que foi impregnado e esse disco está só replicando isso. Como o padrão atualmente da Terra é baixo, é denso, é grosseiro, entendeu? Ele vai ficar repetindo isso toda hora, entendeu? Então é difícil tirar esse negócio que já foi, sabe, já deixado de muito tempo. Não se muda uma vida da noite para o dia, sendo que essa programação já está aí há anos a fio, entendeu? Então já é uma coisa do qual as pessoas já têm uma certa dificuldade de se desvencilhar, entendeu? Então não é uma coisa fácil de se livrar, porque é um jugo pesado, entendeu? Mas que vocês mesmos criaram e agora estão presos nisso, entendeu? Só que não é impossível de quebrar isso. A questão é, o objetivo do Apocalipse como sendo uma transição de sistemas, ou seja, não é porque foi quebrado um Sansara que significa que não haverá outro Sansara. Haverá. Só que é como se fosse assim, imagina o Sansara como um círculo menor, sendo rodado numa frequência baixa, entendeu? Para ficar rodando só o que não presta e ficar repetindo isso toda hora. Quebrou esse círculo menor, ótimo. Quebrou com um padrão negativo de ficar rodando naquele mundinho pequeno. Bota uma roda maior numa frequência boa. Agora a pessoa vai ter uma amplitude, né? Vai ter uma visão mais ampliada da vida, porque antes era só naquele mundinho. Agora ela vai ter uma visão mais universal da coisa, mais ampliada e numa frequência boa. Então, essa roda girando numa frequência de coisas boas
não vai ter necessidade de se quebrar, ou seja, Sansara só é justificável a quebra de ciclo se ela só reproduz padrões negativos. Agora, se ela ficar rodando padrões positivos que vão se repetindo de geração em geração e as pessoas começam a fazer coisas boas e isso vai passando adiante nas próximas gerações, de um padrão que se fixa, entendeu? Para as pessoas só fazerem coisas boas e não conseguir sair disso, do mesmo jugo que estava, um jugo positivo, vamos dizer assim, entendeu? Do qual a pessoa não tem outra escolha a não ser fazer o bem, entendeu? Então, tipo, instalando esse novo Sansara, uma roda maior, no lugar da menor, que só estava reproduzindo padrões negativos, aí a pessoa não vai conseguir sair desse novo Sansara. Por quê? Porque ninguém vai querer quebrar com um ciclo de coisa boa. Entendeu? Por isso que eu falei que o próximo Sansara, em substituição ao atual, vai ser permanente. Porque ninguém vai querer sair de uma coisa boa. Só é justificável a quebra de ciclo quando esse ciclo está me prejudicando. Entendeu? Se é um ciclo que não me prejudica, eu vou manter isso infinitamente, rodando. Entendeu? Então, o Sansara só é justificado se for para reproduzir padrões positivos, ou seja, não há necessidade de quebra de ciclo quando esse ciclo é uma repetição de algo bom. Agora, quando é algo ruim que está sendo rodado ali, aí eu tenho que quebrar, entendeu? Então, é por isso que esse atual Sansara tem que ser quebrado, para dar lugar a um Sansara maior que vai rodar coisas boas. Entendeu? Então não é que não vai haver mais Matrix, é que a próxima Matrix é uma Matrix voltada para o bem. Entendeu? Só que aí foi aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores. Quem não quer participar de nenhuma Matrix, nem boa e nem má, vai querer sair de tudo. Não quer Eu não quero entrar em roda nenhuma, entendeu? Já demoniza a roda. Entendeu? Então, tipo, é aí que tá. Então, a pessoa vai ter essas duas opções, ou sair para fora ou entrar nesse contexto maior. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas é basicamente sobre isso. Que nem eu mostrei no vídeo anterior, sobre o mundo e o universo, e o outro universo. Essa questão da Gênese de ter puxado a gente para estar dentro do universo do Deus alheio. Nada mais é que fosse a gente puxar, ele fosse puxar a gente para dentro de um ovo. Imagina o ovo não tem a casca? Só que observe que esse ovo em específico que eu estou falando, ele tem dupla casca. Imagina um ovo com duas cascas dentro. A pessoa que rompe a primeira casca, ela se acha fora do ovo, porque no entender dela, ela acredita que só existe uma casca só para ela poder sair do ovo. Ah, quebrei a casca, já estou fora do ovo, estou livre. Quando na verdade o ovo tem duas cascas e se ela não romper a segunda casca do ovo, ela vai permanecer dentro do ovo. Só que como ela rompeu a primeira, ela acha que ela está livre do ovo. Você está entendendo? Então fica esse contraste entre as pessoas que não romperam a casca, né, que estão na primeira camada do ovo, e aquelas que romperam essa primeira camada, essa casca, a primeira casca do ovo, e se acham livres, se acham libertas. Nossa, temos que ajudar aqueles que ainda estão presos na primeira camada, porque a gente está livre, a gente transcendeu o ovo. Quando na verdade, tanto aquele que está livre, tanto aquele que está preso, os dois ainda permanecem do ovo, porque nenhum dos dois quebrou a segunda casca do ovo. Porque primeiro que o outro não quer nem quebrar a casca do ovo, então ele já fica preso na primeira camada. E o segundo, ele nem cogita a possibilidade de haver uma próxima casca, já que para ele só existiu uma e ele já rompeu. Entendeu? Então, tanto o livre quanto o escravo, os dois não têm consciência da segunda casca do ovo. Entendeu? Os dois permanecem presos no ovo, porque um está livre, o outro está liberto, mas só em relação à primeira camada, mas ninguém cogitou a possibilidade de haver uma segunda. Entendeu? Então, de fato, nenhum dos dois está verdadeiramente livre do ovo. Entendeu? Um só se libertou da primeira camada e o outro nem da primeira camada saiu. Então é basicamente sobre isso. Então, para você sair do ovo de fato, você tem que se libertar da segunda casca, da segunda camada. Entendeu? Então é sobre isso.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.